A gravação começará em breve. Pessoal, tá gravando aí a nossa aula. A aula de hoje, teclado matricial. Então, vamos fazer o seguinte. Começar com a chamada. Adriel. Presente. Breno. Carlos. Presente. Jean. Ítalo. Jairo. Jean. Nenhum dos Jeans. Luiz. Presente. O Marçal. Moisés. Patrick. Presente. Rafael. Samila. E o Arley. O Arley também não veio? Teve uma galera que não fez o último trabalho, hein? Muito bem. Professor, eu falei presente, você escutou aí? Acho que meu microfone deu um pau aqui ainda agora. Você escutou falando presente? Tá, beleza. Escutei, obrigado. Bom, pessoal, hoje o que nós temos para ver é um teclado matricial. Então, eu vou fazer diferente. Normalmente eu uso o EDSIM, eu não vou usar o EDSIM. Eu vou compartilhar. Eu vou compartilhar aqui, daí vocês me avisam se ficou bom e legível. Meu Deus, não estou enxergando. Pronto, vai ficar melhor aqui. Compartilhei. Tá vendo aí? Sim. Ótimo. Aqui está o teclado matricial. Deixe-me movê-lo. Estão vendo, né? Ele é um teclado do tipo, se eu clicar nele, vamos ver, ele só funciona... Ah, tá. Tá confirmando aqui para eu salvar e não deixava eu clicar. Quando clica, tá vendo? Ele muda de estado, fechando um curto. O bom desse teclado, comparando com o do EDSIM, é que ele deixa o circuito à vista. Você consegue ver que ele tem uma linha no pino de baixo, que a gente vai chamar de coluna. Tem a coluna do 1, a coluna do 2, a coluna do 3 e a coluna das letras, tudo bem? E tem a linha do 1, a linha do 4, a linha do 7 e a linha do 0. Então, como que funciona em termos de hardware? É muito simples. Você tem que pensar o seguinte: quando nenhuma tecla está pressionada, não há um curto, então não tem interferência do pino que está nas linhas com os pinos que estão nas colunas, certo? Agora, supondo que eu pressione o 4 aqui, nitidamente eu tenho um curto entre o pino P11 e o pino P14. Então, como que funciona a leitura de um teclado? Você vai ter que configurar um pino para input e o outro pino para output, sendo que o do input para o 8051, diferentemente do PIC e do Arduino, o 8051
para fazer input, você não tem configuração. Você simplesmente coloca 1 no pino e o pino já é input. E lembrando ainda que na inicialização, ou seja, no reset, quando o microcontrolador ele liga na tomada, ele já vem com tudo 1, né? Então, se ele já vem com tudo 1, você não tem nem o que fazer, ele já está como input todos os pinos. Então, eu teria que colocar 0, por exemplo, no pino 1, para verificar se tem esse curto do 4 ou não. E aí eu teria que checar no 1, 4, porque se tiver um curto aqui, esse 0 vai mudar o estado do input. Ok? Alguma dúvida até aqui? Não, tranquilo. Ótimo. Então, vamos simplesmente ver acontecendo o que foi falado por enquanto, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um clear P1.1 e vou fazer assim, ó, jump bit P1.4. Para onde? No tech. Só para vocês verem. E aqui eu vou fazer tipo um comentário aqui. A tech. E aqui eu vou colocar no tech como um label e um comentário aqui no tech. Neste comentário eu vou fazer um nop, ou seja, nada, e vou saltar para o loop principal, que eu vou chamar de main. Vou colocar aqui. Neste outro eu vou fazer um nop, ou seja, nada, e vou saltar para o main. Lembrando que eu poderia fazer um S-jump, que é search jump, ele usa 1 byte a menos de memória, aquilo que a gente já conversou sobre entender e verificar o assembler de cada código. Apertando o F2, eu fiz uma bobagem, vamos ver se eu encontro a bobagem aqui. Símbolo não definido, deixa eu ver qual foi o símbolo não definido. Ah, o no-tech. Todo mundo viu que o no-tech eu escrevi errado ali embaixo? Sim. Então, no-tech. Agora ele compilou. Quando ele compila, ele mostra a parte de simulação embaixo. Vou deixar ela um pouco menor. E mostra aquela linha verde onde que o PC que está aqui, ó, Program Count, ele é um ponteiro de 16 bits apontando para a memória de programa, o endereço na memória de programa onde está o opcode, ou seja, a tarefa que ele deve executar neste instante. Neste instante, ele vai executar a tarefa de dar um clear no P10. P1 está aqui, ok? E o 0 dele é o último, tá? Então, eu vou dar um F6, um F6 não, vou dar um F7. Um F7, ele... Ah, eu pus P1, 1, né? Não é 0. Eu grifei o errado, tudo bem? Mas é o 1, 1, por causa do botão 4. Então, observa que eu fiz o 1 ali e ele está em curto com o 1, 4. Observa que ele mostra aqui em verde a linha que está em 0 e a linha 4 ficou em 0. Todo mundo percebeu ou não? Em vermelho está 1. Ou seja, vermelho tem tensão e verde não tem tensão. Tudo bem? Sim ou não? Sim. Ótimo, Sim. obrigado. Então, agora eu vou dar um salto. Aí vocês podem falar assim, mas o 1.4, professor, ele ainda continua com 1. Sim, ele foi setado com 1, mas há uma esperança de que, se o simulador funcionar corretamente, internamente ele está com 0 por causa daquele curto, tudo bem? Então, eu estou falando para ele saltar esse bit. Então, se ele for 1, ele tem que ir para o no-tech. Se ele pular para cá, para esse NOP de baixo, é porque ele ainda está 1. Se ele vier para esse NOP aqui, que é a próxima linha, então é porque ele está 0, o que indicaria a tecla pressionada. Vou dar um F7. Ele veio para cá, onde eu esperava, apesar de não aparecer aqui. Tudo bem, pessoal? Beleza.
aqui aparece o que eu coloquei no pino. E quando eu pergunto, eu vejo o que o hardware colocou no pino. O hardware, por esse botão estar pressionado, fez ele vir para cá. Então, aqui eu colocaria alguma coisa do tipo, a tecla 4 foi pressionada, tudo bem? E aí, eu vou dar um outro F7, ele vai para o jump, e do jump ele pula de volta para o clear, aqui em cima. Obviamente não precisava ficar dando clear, porque ele já está com clear, só que agora eu vou soltar o botão. Quando eu solto o botão, observa que ficou vermelho. Tudo bem? Então agora, muito provavelmente, quando eu perguntar se bit, ele vai dizer que sim, porque está em vermelho, vermelho é energizado. E ele vai pular no no tecle. Eu espero que ele venha para cá no meu próximo F7. Lembrando que o F7 é o step lá do EDSIM. Deu um F7, ele foi para o outro lado, significa que não tem tecla pressionada, porque não tem o curto. Todo mundo entendeu a lógica de ler um teclado? Alguém tem alguma pergunta? Isso dá medo, sabe? Mas tá bom. Sinal que expliquei direitinho e mostrei na tela algo muito fácil de entender. Muito bem. Agora, o que precisa ser feito? Precisa ser feito uma rotina, que não é só essa, que seja capaz de verificar se uma tecla foi pressionada. Ou seja, tem que checar todas elas. Tudo bem? Então, eu vou deixar vocês aí trabalhando para tentar fazer a leitura do teclado. Alguns minutos de prática aí. Quem quiser, usa o EDSIM. Quem quiser, usa o MCU. Tudo bem? O EDSIM, ele é a mesma coisa, só que o teclado do MSIM não tem a coluna das letras. Só isso que muda, tá? Ele não tem aqui a coluna das letras. Sim. Desculpa. MCU precisa de alguma coisa para ele rodar? Porque o EDSIM tem o Java, né? Que você tem que baixar, por exemplo. Não, esse MCU não precisa de nada. A não ser que você use o C. Se você for usar o C, você tem que baixar também o SDCC. SDCC beleza. É um programa para compilar em C. Ah, beleza. É só baixar e instalar o SDCC que o Windows já acha tudo para você, tá? O MCU é bem fácil de instalar, né? Você procura aí MCU 851 download, você vai cair num Forge, naquele sourceforge.net, clica em download, ele vai baixar uma versão 64 bits, etc. Mas pode usar o EDSIM também. O EDSIM, ele tem um teclado. Não há necessidade de ser um teclado 4x4, pode ser um 4x3, que é o que tem no EDSIM. O que é importante aqui? Você vai usar uma lógica bem simples aqui, né? A tecla, você salva essa tecla. Por exemplo, o que eu poderia salvar aqui, pessoal? Muito simples. Eu poderia, ao invés de NOP, eu vou mover para o R0, por exemplo, R0, poderia ser qualquer outro, né? Um número que seria o ASCII, né? Eu dei Enter aqui, desculpa. Seria o ASCII da tecla 4. É a 4 aqui, né? Tudo bem? E aí eu poderia ainda fazer melhor, né? Ao invés de dar eu poderia transformar isso aqui numa rotina. Como que eu transformo isso aqui numa rotina? Eu poderia fazer assim, ó. Check. Estou inventando agora, entende? Então, estou criando agora. Check. T4. Head. Uma rotina sempre tem um head, porque eu vou usar um call para chamar, tá bom? Então, eu estou perguntando para ele se ele tem a tecla 4. E aí, como que é a rotina para checar a tecla 4? É clear P1.1, ou seja, eu zero a linha do número 4, ok? E pergunto se, na verdade, se bit,
pergunto se P1.4 bit, se não bit, eu vou pôr check fim. E aqui eu vou colocar check fim. E ele vai sair aqui. E antes de entrar, eu vou garantir que o R0 vai receber um 0. Ou seja, eu tenho uma premissa de NoTech. Certo? Uma premissa de NoTech. Então, se bit, ele sai com NoTech. Mas se ele passar por aqui, então eu tenho 0 no P1.4, logo alguém apertou a tecla 4, e aí eu vou mover para o R0 o caractere 4. Caractere 4. E aqui no main agora, eu apago tudo isso aqui e chamo um ACAL, um cal curto, check P4. Isso aqui é só um exemplo do que eu poderia fazer. Tento compilar, não deu erro, linha verde está lá. Se eu der um F7, ele entra na rotina, ele joga... Cadê o R0 aqui? Deixa eu ver o R0. Aqui, ó, o R0 está aqui, pessoal, ó. Tudo bem? R0, está aqui, ó. Vou dar... Ele vai jogar 0 no R0. Eu vou dar um clear. Como eu não pressionei a tecla, ele deve sair. Volta e fica fazendo isso no loop. Tudo bem? Só que agora eu vou pressionar. Bum, pressionei. Quando eu checar, ele não vai mais pular, ele vem para a próxima linha. E ele vai jogar um 4, que é 34 ASCII. Hexa, desculpa. Olha aqui, ó. 34 é o ASCII, se eu colocar aqui em cima, ele mostra lá o hexa 34, o octal 64, o binário do 4 e o caractere char 4. Todo mundo está vendo isso? Câmbio. Sim, sim. Beleza. Então, esse aqui, ele é um IDE mais completo do que o EDSIM. Entretanto, ele não vem com hardware pronto. Eu tive que fazer o hardware, tá? Não sei se vocês notaram, mas eu coloquei esses pinos aqui, ó. Ele vem em branco. Você vem aqui, seleciona a porta, depois o bit. E uma vez que você selecionou, você tem que saber usar na programação o que você selecionou. Muito bem. Eu fiz uma rotina, porque ela tem o hat e tem o cal. Eu fiz uma rotina que verifica se a tecla 4 foi pressionada. Eu teria que fazer 16 rotinas dessas se eu quisesse ler o teclado completo. E aí eu teria que chamar uma por uma. Como que seria o jeito mais correto de fazer, então, nesse caso? Você poderia fazer essa rotina várias vezes, e aqui no loop principal, você poderia dar um ACAL no ler tecla. E aí você faz uma rotina ler tecla, em que você iria fazer check T4. E aí você poderia comparar jump not equal. Comparar quem? O R0. Com quem? Com 0. Se ele não for igual a 0, eu vou para um lugar. Se ele for igual, eu saio. Tudo bem? Então, eu vou pôr aqui ler. Eu vou pôr ler 5 agora. Só para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Aí eu ponho aqui ler 5. E aqui eu vou pôr um hat também. E aqui eu vou pôr um hat. Então, agora eu criei uma rotina que vai chamar uma outra rotina, tá? Ah, tá. Eu esqueci de pôr o ACAL aqui, tá, pessoal? Perdão. Então, eu chamo essa rotina e eu vou verificar se o R0 é igual a 0. Se ele não for igual a 0... Ah, não é ler tecla. Se ele não for igual a 0, eu vou para o fim. Fim. Se ele não for igual a 0. Então, eu vou pôr aqui fim. E aqui, eu deveria fazer um ACAL check, por exemplo,
T5. Eu vou deixar comentário, porque ele não existe ainda, tá? E aqui não teria o RET, teria outro compara. Entendeu? Ou seja, quando o R0 for diferente de 0, é porque teve a tecla. E aí eu vou para o fim da letecla. Alguém quer perguntar que não entendeu esse código que eu fiz aqui da letecla? Bom, se ninguém quer perguntar, todo mundo considera, eu considero que todo mundo entendeu. Então, bastaria você fazer agora o check T5, check T1, check T0 e fazer o algoritmo para verificar cada um desses aqui. Não esqueça que eu esqueci, mas não esqueça que no check, como eu fiz um clear aqui, eu tenho que fazer, antes de ir embora, um set. Para que aquela linha não fique zerada quando eu for chamar uma nova rotina. E eu vou fazer só o do 4 e do 5, por exemplo. Ah, professor, você podia fazer o do 1. Tanto faz, tá, pessoal? Tanto faz. Eu vou fazer a do 5 só porque é a sequência aqui. E aí, a do 5, o que muda? É só olhar lá no hardware. Eu tenho que perguntar se é o 1,5 que é o 5. Então, eu venho aqui, troco esse para o 5 e troco aqui que foi teclado 5. Tudo bem? Mas a linha continua sendo a do 1,1. Então, esse aqui continua sendo válido, né? Agora, eu vou rodar esse programa, vou soltar esse botão e deixar o do 5. Vamos fazer um F2. Eita, esqueci o check fim. O check fim não tem. Cadê o check fim? Check fim. Vai. Já existe. Eu copiei o check fim. Agora que eu entendi. Check T5 fim. T5 fim. Tá? Eu não posso colocar nomes iguais, pessoal. Tá bom? Então, eu vou mudar o nome para ele ficar com cara da rotina. A rotina é check T4, então eu vou pôr check T4 fim. Muito bem, letec fim. Aqui, inclusive, eu poderia mudar para, ao invés de ler fim, letec fim, mas como só vai ter ela, eu vou deixar assim. Muito bem, agora eu vou dar um F6, ó. Um F6, ele vai ficar simulando e atualizando e vendo as coisas aqui. Vou clicar no... ou melhor, eu já cliquei, né, no 5. Deixa eu pausar. Observa aqui, ó. Ele vem. Deixa eu clicar aqui no 5. Ele não encontra aqui e retorna com um 0. Quando ele... eu chamei o T4 aqui, ó. Não preciso chamar ele aqui. Depois eu tiro, tá? F7 aqui. T4. Caiu no T4, ele vai passar pelo T4 e vai sair. E aí ele vai comparar. O R0 não é 0? Não é igual a 0? É chato porque a lógica é não, né? Mas o R0 é 0. Então, se ele é igual, obviamente que ele não é 0. Ele não é diferente de 0. Fica ruim assim. Então, o que ele faz? Ele vai para a próxima linha. Se ele fosse diferente de 0, ou seja, se ele não fosse 0, ele iria para o fim, com o valor do 4. Aí aqui... eu esqueci de colocar descomentar o check T4, né, no T5. Então, eu vou descomentar, eu vou tirar essa linha e vou tirar essa linha aqui, ó. Eu vou tirar esse comentário aqui, ó. Agora vai funcionar, né? Por isso que ele não estava lendo a tecla 5. Então, vou de novo passar no T4, ele não vai ler, né? Não tem nada. O R0 continua com 0, então ele vai procurar na próxima rotina. Busca na próxima rotina, observa que está verde aqui na linha, então ele deve entrar aqui e mover um 5 para lá. Movendo o 5, ele vai sair. Quando chega aqui, agora ele vai pular para o fim. Ele não iria checar a sexta tecla, por exemplo.
pulando para o fim, ele vai chegar no loop principal com R0 valendo o valor da tecla lida. Então, o LeTecla funciona. Todo mundo entendeu ou não? Entendi. Sim. Deu pra entender. Só que tem um detalhe que vocês têm que perceber. E se a pessoa marcar 2 teclas, o que acontece? Bom, o teclado não está permitindo porque é uma configuração. Aqui em configurações, ó, eu posso mudar o estilo do botão. Ó. Agora ele pode teclar vários, tá vendo? Sabe aquele usuário que chega num teclado e aperta tudo de uma vez para ver se estraga o seu sistema? É isso que eu estou simulando agora. Vamos supor que o usuário enfiou 4 dedos assim na diagonal. O que vai acontecer? Alguém sabe? Pelo algoritmo que eu estou propondo. Ou seja, eu tenho um LeTecla, ele vai checar T1, T2, T3, A. 4, 5, 6, B. É uma ordem que eu estou querendo fazer. Linha, depois linha, coluna, né? Vou varrer a primeira linha, depois eu vou varrer a segunda linha. Nessa condição, o que vai acontecer? Nesse caso, ele vai reconhecer só o primeiro bloco do botão, né? Então, ele reconheceria só o primeiro. Exatamente, ele ia achar que é a tecla 1. Então, se eu soltasse aqui, ele ia achar que era a tecla 5. Se soltasse aqui, aqui. Então, ele vai pegar sempre na ordem. Ah, mas eu não queria que fosse na ordem. Eu queria que se ele tivesse mais de um botão pressionado, ele não aceitasse, porque o usuário está sacaneando. Bom, aí você tem que fazer um algoritmo mais sofisticado, em que você vai verificar se tem pelo menos uma tecla, ou melhor, somente uma tecla pressionada. Não pode ter mais de uma. Então, observem bem que, dependendo do que você resolver fazer, vai ficar mais complexo. Além disso, ele está passando no loop principal e passando pela rotina LeTecla. Ele vai ler quantas vezes a tecla? Infinitas vezes em um segundo. Infinitas não, mas mais de 1000 vezes em um segundo, porque o microcontrolador ele trabalha em microsegundos e eu estou mandando ele ler a tecla e eu não espero o cara soltar a tecla. Perceberam um problema aqui? Eu não posso aceitar, ou seja, eu posso fazer um algoritmo de que, se ele encontrou a tecla, espera soltar antes de sair da rotina. Qual que é o problema disso? Eu estou prendendo o microcontrolador num loop em que ele não está resolvendo nada. Ele está preso lá, esperando o cara soltar a tecla. É uma opção, mas é uma escolha. Dependendo do que você for fazer com o seu microcontrolador, não é bom prendê-lo. Então, vai precisar de uma rotina mais sofisticada. Entenderam a ideia, não? Está todo mundo entendendo que dá para complicar bastante essa leitura de tecla? Ela pode não ser simples como eu preguei aqui. Mas o princípio de leitura é esse que eu preguei aqui. Se você vai fazer ou não um algoritmo mais sofisticado para esperar soltar a tecla, para verificar se tem mais de uma tecla pressionada, para pegar sempre a última tecla que foi pressionada e solta. Isso tudo faz parte de um algoritmo do seu LeTecla. Então, você vai ter que ver se vai ou não ser necessário fazer isso. Para as nossas aplicações, só para concluir, antes de você entrar, para as nossas aplicações, eu sugiro que não se preocupe com isso. Faça só, se conseguir ler, já está bom. Pode falar. Tem como usar essas teclas ligando o display? Tipo, aperta 4 aqui na tecla, aí aparece o número 4 no display. Tem como fazer esse código? Pois é, tem, né? E essa é a tarefa da semana. Então, se você observar aqui, ó, no pino 0, eu coloquei o display. Agora eu queria que esse 4 ou esse 5 aparecesse, porque eu li a tecla, eu quero que ele apareça. Vamos fazer um só para o Marçal ficar feliz, tá? Então eu vou chamar agora uma outra rotina chamada com a cal write tecla. Tudo bem? Vou escrever aqui um write tecla. Sempre que eu crio uma rotina, eu já coloco o label e o hat. Por quê? Porque
todo cal precisa encontrar um hatch para não dar problema no seu programa. E aí, o que vai acontecer? Eu vou considerar que essa rotina, ela olha o que tem no R0, e dependendo do que tem do R0, ele vai escrever no display. Tudo bem? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mover para o acumulador o que tinha no R0. Se ele tiver 0, ou seja, nenhuma tecla, eu vou colocar write clear. Tudo bem? Ele vai pular para o write clear. Como que eu apago o display? Se ele está com lógica invertida, eu apago com 1. Se ele está com lógica não invertida, ele apaga com 0. Então, eu vou colocar aqui move P0. Por que P0? Ora, eu coloquei port 0 lá, ó. Eu selecionei a 0 aqui, ó. Tá todo mundo ligado no 0. Joga no port P0, todo mundo 1. 0 FFH. Caso contrário, eu vou fazer também um write fim. Caso contrário, ele vai para o fim. Jump, write, fim. E aqui, caso contrário, eu vou mover para ele o oposto, só para fazer um primeiro teste. P0 recebe o valor de um número 0. Pode ser 00 também, para ficar H em hexadecimal. Vamos dar um F2. Se não tiver erro, ele compila e coloca a linha verde. Foi o que ele fez. Vou dar agora um F6. E ele está lá, sempre deixando apagado. Agora eu vou colocar aqui e ele acendeu. Tudo bem ou não? Beleza. Lembrando que eu só estou lendo a tecla 4 e a tecla 5. Então, se eu teclar o 1, nada acontece. Tá vendo? O 4, ele acende tudo. Agora só falta fazer ele acender o 4 quando eu apertar o 4 e o 5 quando eu apertar o 5. Ou seja, tem que concluir o write aqui onde eu coloquei o 0. Eu não quero colocar 0. Então, o que eu faço agora? Bom, se o acumulador não é 0, conforme eu combinei com vocês, então o acumulador é um número ASCII, porque eu coloquei 4 em ASCII, 5 em ASCII. Esqueça, por enquanto, as teclas que são caracteres, o number, o A, o B, o C, eles têm que ser tratados depois. Mas é só um exemplo, então eu não vou me preocupar com ela agora, tá? O que eu posso fazer aqui agora? Eu faço aqui, ó, eu dou um clear no carrier e um sub B, porque o sub B, esses dois B é sub de subtração e o segundo B é B de borrow. Borrow quer dizer que eu vou fazer uma subtração considerando o carrier. Como eu zerei o carrier, eu vou fazer uma subtração sem me preocupar com o carrier. E eu vou tirar o quê? Eu vou tirar o 30H. Por quê? Porque aí eu vou ficar com o número 4, ou o número 0, ou o número 5. Então, o acumulador agora vai ter um número que é o que eu quero escrever lá no display. E aqui embaixo, bem aqui, ó, eu vou colocar tab setSeg. E o que eu vou ter aqui no tab setSeg? Eu vou ter declara byte, eu vou declarar um vetor de bytes. O vetor de byte, ele tem que ter todos os números, por exemplo, decimais. Então, eu vou começar com um 0. Como que eu faço um 0 lá? Eu tenho que apagar o G e apagar o ponto, né? Mas, lembrando que eu coloquei o A no pino 0. O B, eu inverti aqui, né? Eu inverti aqui, ó. Eu vou arrumar, tá? 0, 1, 2, 3. Pronto. Agora ficou melhor. E eu vou salvar isso aqui. Ok.
Agora, eu vou fazer o quê? Eu tenho que apagar o G e o último. O último é o pino, é o bit 7. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou declarar aqui um número chamado o último apagado, lembrando que apagado aqui é 1, tá? Por quê? Porque ele está com lógica invertida. Isso aqui é configurável, tá, pessoal? Você pode vir aqui, ó, e mudar ele aqui, ó, para catodo. Aí ele passa a acender no 1, tá? Totalmente configurável. Então, aqui eu vou colocar 1 para ele apagar o H. 1 para ele apagar o G. 00 para ele acender o E e o F. 00 para o C e o D. 00 para o A e o B. E vou fazer que ele é um binário. Bem? Eu nem lembro se aqui ele aceita, mas ele deve aceitar uma sequência de bits. Mas eu vou fazer por linha. Eu vou fazer por linha. Por quê? Porque eu acho mais bonito. Então, esse aqui, ó, eu vou colocar aqui 0. 0. Esse aqui vai ser o 1. É 0 mesmo, né? Eu não gosto muito do 0 porque ele confunde com o O. Tudo bem? Mas e o 1? O 1 é o contrário. O 1 vai ficar aceso apenas o B e o C. Então, o resto tudo vai apagar. Então, só vai ficar aceso os dois, esses dois aqui. O A apagado e esses três aqui apagado. 1, 2, 3. Pronto. Fiz o 1. E assim por diante. Não vou fazer todos não, né? Mas eu vou fazer o 2, o 3, o 4, o 5. Nem quero fazer o 6, porque eu só quero até o 5. O 2. Como que seria o 2, pessoal? O número 2, né, seria o A aceso, o B aceso, o G aceso, o E aceso e o D aceso. Eu apagaria o F, apagaria o C e sempre apago o ponto. Então, eu apagaria o F, o G não, né? O G não, né? Então, o G aceso. O F apagado. O E aceso. O D aceso. O C apagado. O B aceso. Já está aceso. O A aceso. Opa, esse aqui que é o B. Esse aqui é o C. Peraí, fiquei confuso. Esse aqui é o A. O A aceso. O B aceso. O C apagado. O D aceso. O E aceso. Está aceso já. O F apagado. O G aceso. Agora está certo. Esse que é o 2. Tem que tomar muito cuidado. Ah, e se eu fizer errado? Se eu não prestar atenção no bit que eu tenho que acender da porta? Não tem problema. Na hora que você rodar o programa, você vai ter que testar se todos os números estão acendendo. Aquele que não acender corretamente, você corrige depois, porque aí você pensa de novo onde que você errou. O 3. O 3, só o F e o E e o ponto. O ponto é esse. Esse aqui é o G, ele tem que estar aceso. O F e o E são esses. Esse aqui tem que estar aceso e esse aqui tem que estar aceso. Pronto, o 3 é bem mais fácil. O 4, o A tem que estar apagado. O B tem que estar aceso. Já tá. O A tem que estar apagado. Apagado é 1. O B é aceso. O C é aceso, porque é o 4, né? O D e o E apagado. Esses dois apagados. O F aceso. Opa, eu apaguei invertido. Foi mal. Eu esqueço que é invertido às vezes. Vocês estão aí para me policiar, tá? Isso aqui é aceso e esse aqui é apagado. Confere se isso aqui é um 4 aí, vocês que estão raciocinando aí comigo. E para finalizar, o 5 é o inverso do 2, né? Então, o A é aceso, o B no 5, vamos ver aqui, o B é apagado, o C é aceso, o D é aceso, o E é aceso, o F é apagado, o 5 é apagado? Não, né? É o E que é apagado. É apagado, professor.
Acho que eu errei, vou começar de novo, porque eu fiquei perdido. Vocês podem me ajudar aí na hora que eu estou apagando. O 5 é o oposto do 2. O 5 eu tenho que acender o A, o F, o G, o C e o D. Então, o A está aceso, o B é apagado. O C aceso, que é 0. O D aceso, que é 0. O E apagado. O F aceso. O G aceso. Agora dá certo. Muito bem. Eu fiz uma tabela verdade. E eu tenho aqui no acumulador, depois dessa linha, um número. Lembrando que eu não estou tratando as letras ainda. As letras têm que ser tratadas antes, tá? Elas precisam ser tratadas primeiro para funcionar depois o vetor de tabela. E aí eu vou fazer o uso daquela rotina que chama-se MoveC, arroba, na verdade é MoveC, arroba, mais DPTR. Só que antes eu tenho que colocar o DPTR ali, né? DPTR recebe um valor da tabela de 7 segmentos. Ok? Lembra, como que funciona aqui? Vou explicar essa linha aqui, presta bastante atenção. Tabela de 7 segmentos é um label. Todo label é um endereço da memória de programa. Anotou isso? Todo label é um endereço da memória de programa. Então, quando eu dou um call, eu estou dando um call a um endereço. Eu estou mudando o PC, esse PC aqui, apontando para o endereço do call. O MoveC é uma instrução para ler memória de programa. E ela funciona através do DPTR mais um offset que está no A. Esse offset é a tecla pressionada. Vamos rodar agora para ver se eu não errei. Estou fazendo tudo de cabeça. Não errei. Então, eu vou ler a tecla. Vamos pressionar a tecla 5. Vamos ler a tecla. Guardando o 5 ASCII no R0. Retornando. Agora eu vou escrever a tecla. Eu vou pegar o que está no R0 e jogar no acumulador que está aqui em cima. O acumulador agora tem 35. Eu vou verificar. O acumulador é 0? Se ele for 0, eu saio. Não, ele não é 0. Então eu vou zerar o carrier, mas o carrier já é 0. Não tem problema, estou zerando de novo. Eu vou dar agora um sub B. Ou seja, sub com borrow, mas o carrier é 0, então eu só vou subtrair do que tem no A o 30H. Vai sobrar só 5. Sobrou 5, que era o esperado. Se eu olhar meu vetor, eu estou apontando o DPTR. Cadê o DPTR aqui nos registradores? Quem já viu o DPTR aí para me ajudar? Aqui, ó, DPTR, tá vendo aqui? Tem a parte alta e a parte baixa. O DPTR vai apontar para a tabela. A tabela está nesse endereço aqui, ó, da linha 20. Ó, o DPTR está no endereço 001A. Professor, ele sempre começa no primeiro, né? O que é começar primeiro? Desculpa. O DPTR. Ele sempre começa no primeiro endereço da tabela de 7 segmentos. Não, ele aponta para o primeiro que está lá, ou seja, o 0 que eu coloquei lá, declara byte na linha 0 lá, né? Isso. É isso que você está perguntando? É. Não, ele está apontando para aquele endereço. E aquele endereço eu coloquei aquele byte lá, entendeu? Mas a indexação é feita pelo acumulador, né? O conteúdo do acumulador. Sim. Agora o acumulador vai contar. Ele vai contar 5. Aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem que pegar esse byte aqui. No endereço 1A mais 5. Entendeu? Entendi. Né? Eu tinha até usado isso aí no trabalho. Realmente é isso mesmo. É porque eu estava em dúvida assim, desse mecanismo, mas eu já estava pensando que era isso mesmo. Tá. Então, o que vai acontecer? Ele vai ler a memória de programa naquele endereço, que é esse aqui, e ele vai trazer esse byte aqui. Como ele vai trazer para o acumulador, nós vamos poder ver o binário aqui, ó. Presta bastante atenção que esse tem que ficar igual a esse que está aqui, ó. Tá bom? Vou dar um F7, vamos lá.
Pum, dei um F7. Olha lá, ó. Ele pegou o dessa linha aqui. Inclusive, ele deixou amarelo lá, ó. Interessante. Tá ok? Sim ou não? Todo mundo percebeu que ele pegou essa linha aqui? Beleza, tranquilo. Tá. Então, ele usou o endereço do DPTR mais o que tinha no acumulador e trouxe para o acumulador o valor que ele vai jogar agora na porta. Só que eu cometi uma infelicidade de não mover para a porta o que tinha no acumulador. Tá bom? Ou seja, eu vou ter que cancelar o meu programa para pôr aqui o A. O programa certo seria esse, tá bom? Muito bem, agora eu vou rodar com F6. Agora que eu já rodei devagarzinho, eu vou rodar rápido. Eu vou por F6, ele vai ficar rodando, e ele tem que mostrar os 5 lá, e ele mostrou os 5 lá. Todo mundo bate palma aí, por favor. Tem que abrir o áudio aí. Aê. Aê, obrigado, obrigado. Isso aqui foi mágica? Não, isso aqui foi lógica. Obviamente, muito conhecimento junto com lógica. Vocês, agora, tiveram uma aula que mostra como que você aperta o botão e ele mostra o conteúdo do botão lá. Ah, professor, ele está lento. Ele está lento porque ele é um simulador e ele não está fazendo em microsegundos, tudo bem? Observa que aqui está rodando 600 microsegundos, mas eu estou conversando. Obviamente, ele está rodando bem mais lento do que ele rodaria na prática. Se eu tivesse montado isso numa prática, era apertar, ele já iria apagar. Apertar, ele já iria acender os 5. Tudo bem? Sim ou não? Beleza, tranquilo. Sim. Tranquilo, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, beleza. Agora, vocês percebem que eu fiz só um pedaço. Eu fiz o 4 e o 5. Para casa, valendo nota, vocês terão que concluir. Ah, mas eu posso criar outra rotina diferente disso? Pode. Então, eu concluo essa nossa aula do dia 26, prevista para o dia 26. Agora, vou encerrar essa gravação e depois a gente já pode antecipar a aula que estava previsto pelo calendário para amanhã, mas há um conflito com o meu horário de outra turma. Então, eu, como professor que dou aula em dois cursos diferentes, eu não posso dar 2 aulas amanhã. E a gente havia combinado para dar aula na sequência aqui, para não ter problema, tá bom? Então, eu vou só encerrar essa gravação. E a gente continua a aula na sequência aí sobre interrupção.